E aí, pandinhas, tudo bem com vocês? Eu sou Olivia Alves, seu canal lá do Pan, e isso que você tá vendo agora é só um recorte de uma live que eu fiz na Twitch. Inclusive, eu tô gravando tudo isso durante a live, então se alguém entrar aqui, geralmente não tem muita gente nas minhas lives, ou não tem ninguém, vai estranhar essa abertura, mas vamos lá. Uma das questões que está sendo bem debatidas atualmente dentro do meu ciclo é relacionada à minha identidade de gênero. E eu acho interessante isso, porque não é algo que foi me questionado só agora. É uma coisa que me é questionado desde sempre, né? Muitas pessoas que vêm até o canal me questionam sobre isso. Algumas pessoas já... Alarme. Algumas pessoas já colocam, já abraçam a ideia de alguma identidade de gênero que acham que se encaixa em mim. E, enfim, tudo bem, eu não me importo com isso, né? E a gente tem várias questões aí para levantar nesse contexto. Primeiro, é uma coisa que eu não abordo muito, mas que já comentei algumas vezes, é que eu sou uma pessoa intersexo, né? Uma pessoa intersexo pessoas intersexo são pessoas que trazem características de ambos os gêneros devido a fatores genéticos. No meu caso, eu tenho problemas de hormônio, né? Eu tenho uma desregularização nos hormônios, que devido a ela eu tenho uma produção de testosterona que é muito elevada de acordo com os padrões de pessoas que nasceram com vagina. Eu vou falar assim porque eu não sei termos exatos para usar nesse momento. Então perdoem se alguma coisa ficou muito bugada. E essa alteração hormonal, ela causa algumas mudanças no corpo, né? Ainda mais eu que já nasci, desde os meus 12 anos eu tenho essa questão hormonal, né? Essas mudanças, elas são bem radicais para algumas pessoas e para algumas nem tanto. No meu caso, eu tive alterações no meu corpo que, enfim, eu convivo com elas desde sempre, então eu não sei dizer se foram radicais ou não. Mas, por exemplo, o fato de eu ter uma voz mais grossa, o fato de eu ter traços andrógenos, né? Minha androgenia, ela é totalmente ligada a essa questão hormonal. E várias outras questões aí que eu posso ir levantando no decorrer dessa conversa, que não é uma conversa porque não tem muita resposta, né? Mas enfim, joga nos comentários aí, joga no chat o que vocês acham, que aí, enfim, vai ser uma conversa... Não vai ser unilateral porque eu vou estar no chat com vocês, beleza? Mas o ponto meus problemas de hormônio, o meu excesso de testosterona, ele causa aí algumas questões. Uma dessas questões aí, que é o que mais impressiona as pessoas, é o fato de que eu não menstruo, a não ser que eu tome remédios. Eu preciso de remédios para manter a produção de hormônio feminino e a diminuição dos hormônios masculinos. E essa transformação aí, né, essa mudança com os remédios, faz com que eu menstrue e faz com que, sei lá, algumas coisas vão alterando com o tempo. O máximo de tempo que eu já tomei hormônio foi durante 2 anos. Eu tomei... É anticoncepcional, tá? O hormônio que eu tomo. O anticoncepcional que eu tomei, ele fez efeitos que foram totalmente desagradáveis, né? Não nas questões físicas e tudo mais, a minha voz ficou mais fina, depois de um tempo os traços do meu rosto começaram a afinar, segundo outras pessoas, né? Recentemente eu tomei também, por um tempo... Eu parei de tomar esse mês, por sinal. Mas as questões que me incomodam é o fato de que me dá enxaqueca, me dá muita dor no corpo, meu ânimo decai de nível extremo. Eu lancei um vídeo recentemente que eu falo sobre isso, eu vou deixar aqui a recomendação pra vocês, beleza? Tá aqui no card. E assim, devido a essa... Nesse vídeo, por sinal, eu falei sobre as coisas que aconteceram nos últimos meses, e aí eu falo bastante sobre essa questão hormonal, porque essa questão hormonal, ela é muito... foi um fator muito significativo para tudo que aconteceu comigo nesses meses. Mas enfim, prossigamos. Aí a gente fala, aí você pode falar, mas o que isso tem a ver com identidade de gênero e tudo mais? Bem, segundo alguns, né, segundo as pessoas com que eu conversei, inclusive o Otávio Otto aí do canal Outro Lado, tem aí virou TikToker agora, né, mas que já participou bastante aqui no canal. Ele é a pessoa que mais conversa comigo sobre isso. A gente fala bastante sobre o universo queer no geral. É o que a gente mais conversa praticamente. Mas a questão ele levantou um ponto que eu não tinha conhecimento. E que pode parecer até uma ingenuidade eu não ter essa noção.
Eu não sou uma pessoa que foi criada em um ambiente que foi fechado em diversos pontos, né? Tipo, por exemplo, pessoas que cresceram no armário. A maioria das pessoas da comunidade queer cresceram no armário. A maioria das pessoas da comunidade queer tiveram questões aí relacionadas à religiosidade, igreja, essas coisas. E eu cresci totalmente fora desses padrões. Eu não tive contato com esse mundo preconceituoso, assim, na minha infância e adolescência. Logo, pra mim, foi um estranhamento quando eu descobri que as pessoas eram assim, né? Eu nunca tive contato com homofobia, essas coisas. O máximo eram piadas babacas dos meus primos, mas os meus primos eu sempre tive a noção de que eles são babacas, né? Então isso nunca afetou o meu pensamento sobre o mundo, coisa do tipo. Eu achava que eles eram uma exceção por serem idiotas. Mas no fim eu descobri que a exceção é não ser um idiota, né? Mas enfim, né, prosseguindo. E aí ele comentou comigo, o Otto, enquanto a gente conversava, que as pessoas quando têm problemas hormonais, geralmente, elas se incomodam com essa condição porque não abraça a questão de gênero delas, né? Por exemplo, mulheres que têm problemas de hormônio como o meu, que tem excesso de testosterona, elas tomam remédio, elas arcam com as consequências das dores e tudo mais, porque elas precisam desse conforto na vida delas, elas precisam de se sentir elas precisam sentir que elas estão sendo mulheres, né, em diversos aspectos aí. E isso envolve menstruar, que apesar de ser algo bem desagradável no meu ver, porque é que assim, a gente fala de menstruação já já, mas é um ponto aí que eu quero levantar sobre eu achar desagradável. E várias outras questões, como ter voz grossa, crescimento de pelo, tudo isso incomoda pra caramba mulheres que são mulheres cis que se identificam como mulheres cis, né? E aí entra o meu diferencial, o meu ser diferente, que é o fato de que eu não me incomodo com isso. Apesar de eu ter uma questão com pelos, né? Mas é uma questão sobre pelos no meu corpo que me incomodam. Eu entendo que tem toda uma questão social sobre isso. Mas eu nunca me incomodei com o fato de eu ter uma voz grossa. Eu não me incomodo com o fato de eu ter, sei lá, crescimento de músculos que são bem incomuns para mulheres, né? Inclusive eu gosto muito de ter músculos, eu gosto de ser uma pessoa que produz massa muscular com mais facilidade, porque, enfim, faz parte do meu ser, né? E eu não, enfim, eu assim como também me sinto muito confortável com o fato de eu ter peitos, de eu ter um corpo que tem os traços femininos. E um ponto que é importante eu mencionar, que sempre pode ser questionado, é que eu amo a minha androgenia. Eu amo ter traços andrógenos. Sério, eu acho muito bom. Tipo, eu acho muito bonito isso em mim. Quando eu me olho no espelho, eu consigo ver todas as diferenças do padrão social, sabe? De eu não ter aqueles traços extremamente femininos, assim como eu não tenho traços extremamente masculinos. Eu tô bem ali naquele meio termo. E tudo isso eu descobri por meio dessa conversa que é algo incomum. E as pessoas não se sentem confortáveis com isso, geralmente. São uma minoria que sente. Boa parte das pessoas, elas buscam se adequar ao padrão que, enfim, se adequa a elas. Eu não tenho essa ânsia. E aí a gente pode falar um pouquinho da menstruação agora, até pra não esquecer o tema depois. É que eu, pessoalmente, eu não gosto de menstruar. É um bagulho que é muito chato. Mas não é que eu não gosto de menstruar porque, nossa, sangue saindo de mim. Não, é porque menstruação pra mim sempre foi uma coisa muito incomum. Eu tive minha primeira menstruação com 12 anos de idade. E posteriormente eu tive a minha menstruação com 14 anos de idade. Então, em momento algum, eu tive esse contato com ter uma menstruação natural constante. Eu não tive o costume, não me acostumei com isso. Eu não tive essa ligação com o meu corpo, né? Essa ligação quase que energética, né? Tem toda uma questão de autoconhecimento envolvendo todas essas situações. Isso é uma coisa que eu não vivi, eu não senti isso. Porque nunca foi parte da minha produção natural esse tipo de situação, né? E um dos pontos que também dá pra levantar nisso é que, devido ao fato de eu só conseguir menstruar tomando remédios, que são, tipo, remédios hormonais, e esses remédios, eles são muito fortes pra mim, podem não parecer que são fortes, mas eles são muito fortes pra mim. Tipo,
eu sinto todos os efeitos colaterais, praticamente todos os efeitos colaterais que encontro na bula. Pra vocês terem uma ideia, eu nunca tive problemas de enxaqueca ou coisas do tipo. Eu nunca tive problemas com cólica, dor abdominal, dor no corpo. Até minha questão do ânimo, eu sempre estive dentro de uma neutralidade, assim, né? Sou uma pessoa que rapidamente fico feliz, mas dificilmente eu fico rapidamente triste. E tudo isso cai por terra no momento que eu coloco o hormônio na boca. Porque mexe com o meu corpo, mexe com o meu psicológico. E eu sou uma pessoa que eu sou muito sensível fisicamente quando se trata do meu corpo doente, né? Tipo, porque assim, quando eu fico com o corpo doente, o meu psicológico fica abalado. Quando o meu psicológico fica abalado, o meu corpo fica pior. Então tem dias que, enquanto estou tomando hormônios, que eu não consigo sair da cama. E eu não tô falando de dias assim, tô no pré-menstrual, não. Tô falando no meio do mês, no meio da tabela lá da tabelinha de coisas, de remédio. Durante esse processo, eu fico extremamente incomodada. Porque eu fico doente, eu fico com dor, tem dias que eu não consigo sair da cama. Pra vocês terem uma noção, eu fiz até um comparativo nesse vídeo que eu indiquei pra vocês, que foi o que eu lancei recentemente. Se vocês derem uma olhada no canal do mês 6 pra trás do ano passado e pra frente, vocês vão ver que diminuiu drasticamente a minha produção. Porque é muito difícil produzir quando você tá em conflito com o seu próprio corpo, quando você tá em conflito com todas as situações que aquele remédio que você tá tomando passa, né? Enfim, nessa conversa com o nosso querido Otávio Otto, e também uma conversa que eu tive com a minha computurista, né, que é a Raquel Dona, já tem vídeos dela aqui também, ela fala sobre medicina alternativa e veganismo saudável aqui comigo, nos vídeos. Eu vou colocar as indicações aqui no card pra vocês também. A Raquel, ela teve uma conversa comigo, ela perguntou, você se sente um homem? E eu falei, não, eu não me sinto. Você se sente uma mulher? Eu falei, sim, me sinto uma mulher. Mas você quer ter a experiência de ser uma mulher? Você quer sentir essa experiência feminina cis, normativa, de menstruar, de tudo mais? Eu falei, olha, eu tô muito confortável com como eu sou agora, né? Eu tô muito confortável com como eu sou sem os remédios, no caso. Eu me sinto confortável com o fato de eu não menstruar. Eu só resolvi fazer o tratamento mesmo, porque tem todas essas questões de que futuramente isso pode causar um câncer, né? Se os meus ovários policísticos ficarem muito grandes, eles podem... Eu posso ter que arrancar meus ovários devido à falta do tratamento, mas foi só por isso. Em questão física, eu estava muito confortável com o meu ser, né? Eu sou muito confortável com como eu sou. E isso causou estranhamento nela que eu não tinha entendido até conversar com o Otto. Então, essa é a questão principal que levanta aí as dúvidas sobre a minha identidade de gênero. E por que eu tô fazendo esse vídeo comentando sobre isso? É que, em dado momento da conversa, eu me deparei novamente com essa situação de não ter tido... Nossa, dormi fora. Não ter tido a vivência de uma pessoa LGBT que geralmente tem, né? Eu não tive esse processo, esse processo de ter que sair do armário em algum momento. Eu não tive o processo de ter que me auto-questionar sobre nada na minha vida pessoal, no sentido de sexualidade ou gênero. Porque eu sempre estive em um ambiente confortável. Eu sempre estive em um ambiente em que eu não tive que lidar com aceitação, porque isso nunca foi uma questão, né? Eu não tive que lidar com a homofobia dentro de casa, eu não tive que lidar com os meus pais, ou com meus irmãos, ou com as pessoas da minha família me vendo como algo inferior pela forma como eu vivo a minha vida. Isso são coisas que nunca rolou comigo. E durante a conversa, o Otto ainda falou que eu sou muito sortuda na vida, que eu não tive nem questões com os médicos me questionando, né, sobre a minha decisão de não querer fazer o tratamento. Inclusive ele fala, né, ele comenta comigo em um dado momento da conversa que ele queria saber o que os médicos falam quando eu falo que eu não gosto de tomar um remédio. Porque geralmente os médicos mais tradicionais, os médicos velhos, ortodoxos, aí que eu não... Enfim, né? Não vou usar termos pejorativos aqui com os rapazes. Mas eles geralmente têm uma abordagem que é bem antiquada quanto a esse tipo de situação. Porque pra eles você tem que seguir aquele padrão, né? Ele vai medicar a sua doença. Porque ele entende como uma doença, sabe? E aí, no meu caso, eu falo que não, que isso nunca aconteceu. Na verdade, todos os médicos com quem eu passei
quando eu falei que eu não queria tomar remédio, eles aceitaram isso de boa. Eles falavam, tudo bem, a gente vai tentar ver um tratamento do qual você não precisa tomar remédio. Mas, inicialmente, você tem que tomar as medicações porque você tem que regularizar pelo menos um pouco seus hormônios. Então, é outra experiência aí que geralmente as pessoas têm que eu não tive, que é passar por médicos escrotos. E todas essas questões me fizeram questionar muitas coisas assim em relação à minha vida. Que não que eu ache que é horrível isso. Na verdade, eu acho que é horrível a maioria das pessoas não ter essa experiência que eu tô tendo. Não essa experiência de questionamento, de talvez indecisão, porque eu não entendo como uma indecisão, mas que talvez seja bom pensar sobre isso de vez em quando, pensar sobre minhas questões de gênero e tudo mais. Mas o ponto é, eu queria muito que as pessoas tivessem essa vivência que eu tenho, essa vivência de poder lidar no tempo que quiser, sabe? No tempo certo com suas questões pessoais, como sexualidade, identidade de gênero, sem ter essa pressão toda que é a pressão de ter que ser, sei lá, medo de ser expulso de casa, sem a pressão de virar alvo da sua família, de virar alvo da igreja, de virar alvo de um monte de gente, sabe? A questão principal é que, assim, por mais que todo o papo seja para falar sobre as questões da minha possível identidade de gênero variada, do qual eu ainda não entendo completamente, porque nunca foi algo que eu parei para pensar, eu tive essa oportunidade de não ter que parar para pensar sobre isso, porque para mim eu sempre estive confortável no ambiente que eu tô. E aí, eu acho muito ruim o fato de que muitas pessoas não têm essa oportunidade, né? Eu fui me entender como uma pessoa pansexual quando eu tinha 18 anos de idade. Só que o meu entendimento de que eu era uma pessoa homossexual veio muito antes disso. Eu sempre tive essa noção de que eu gostava de pessoas, sabe? Apesar de que por um bom tempo eu achei que eu era sexual porque eu não me interessava por pessoas. Mas posterior a essa quebra aí de expectativa, digamos assim, eu passei a entender que eu era uma pessoa que gostava de pessoas. E isso nunca foi um tabu pra mim. Nunca foi algo que eu tive que parar. Meu Deus, caramba, eu sou homossexual. Como é que eu vou contar isso pros meus pais? Isso nunca foi uma realidade, sabe? E seria muito bom se as pessoas tivessem todo esse tempo que eu tenho pra pensar sobre as minhas questões com calma. Porque, é muito mais fácil lidar com o processo quando você pensa com calma. E é muito mais fácil você lidar com o seu processo de autoaceitação quando você não tá sendo. Quando você não tá vivenciando um medo, né? Porque, querendo ou não, a pior parte do processo de autoidentificação com o universo queer, não vou dar aqui um 100%, né? Porque eu não passei por isso, como já mencionei. Mas a pior parte, pelo que é mencionado aqui nos comentários de vocês e tudo mais, é o medo dos pais descobrirem, da família descobrir e tudo mais. E isso não foi uma realidade pra mim, não é uma realidade pra mim. Eu acho que um dos pontos que... Enfim, eu acho que eu fugi um pouco do assunto, eu acabei me empolgando, mas queria levantar esse ponto, né, que seria o ideal, né? E eu acho legal que as pessoas estejam entendendo que esse é o ideal mesmo. Eu vejo que a aceitação familiar cresce nessa nova geração. A gente vê pais e mães que conversam sobre sexualidade com os filhos ainda pequenos, para eles entenderem que o mundo não é só preto no branco, fazendo aqui uma referência à bandeira hétero, né? E é interessante a gente, enfim, ter esse contato aí com as crianças sobre esse tipo de coisa. Mas voltando à vida adulta, né? Voltando até os meus altos questionamentos aí. Eu sempre me entendi como uma pessoa andrógena. Sempre tive essa noção de que eu sou intersexo, né? Isso nunca foi uma questão pra mim. E aí a parte que acaba levantando um questionamento, que é levantado o questionamento aí do Otto, você sempre se sentiu confortável na neutralidade. Você se sente confortável estando de um lado e estando do outro. Você tem essas características de ambos os gêneros e tudo mais. Então, você não entende que você poderia ser uma pessoa que tá entre esses gêneros, essas identidades. É claro que mais alinhada ao feminino. E é isso, cara. Não sei.
Sim, eu fiz todo esse vídeo aqui contando toda essa trajetória, essa pesquisa, né? Aspas, pesquisa, toda essa jogada de papo fora, porque muita coisa que acabei saindo off, provavelmente, porque eu tenho dessas. TDAH bate forte às vezes. Mas a questão principal é que eu não sei, cara, eu não sei. Eu atualmente não me identifico com nada e talvez eu passe a criar uma não identificação com o que eu já me identificava, mas não sinto a necessidade de pensar sobre isso. Pelo menos não no momento, sabe? E eu acho que é importante as pessoas saberem que elas não precisam sair do próprio armário tão rápido, sabe? Você não precisa entender qual que é a sua identidade de gênero agora. Você não precisa de... Não, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo. Tu pode muito bem sentar com você mesmo em uma tarde chuvosa, ou então sem chuva se você não está em um local que chove muito. Sentar numa tarde, sabe? Numa noite, aquele horário que você é mais reflexivo, e pensar sobre você mesmo, com cuidado, com carinho, e entender que você é uma pessoa que você pode estar fluindo ainda nessas identidades, né? Existem pessoas que, enfim, já tem o gênero fluido aí pra gender fluid, que é pra falar sobre esse papo, falar um pouco mais sobre isso. Mas o ponto é que você não precisa ter pressa pra sair se identificando e colocando diversas bandeiras em cima de você. Você pode muito bem ter um pouco mais de calma, respirar, pensar um pouco sobre o assunto, pesquisar, né? Pesquisa é uma das partes mais importantes nesse processo, você entender melhor o que cada sexualidade que você está pensando significa, você entender cada identidade de gênero. É interessante você entender o contexto histórico de cada uma delas também, que isso pode ser algum ponto que te ajude na identificação. Você pode consumir pessoas que são dessa sexualidade, dessa identidade de gênero, para que facilite o seu processo também. O ponto é, você não precisa ter pressa, cara. Vai com calma, respira. A gente tá num universo de tecnologia, né? Eu acho que esse é um dos principais pontos. A gente tá o tempo todo tendo informação sendo jogada pra gente o tempo todo mesmo. Você piscou, você tem uma nova informação. Você tá conversando e do nada vem uma novidade. Você tá fazendo vários nadas e vem uma notícia de algo novo que a ciência descobriu, ou coisa do tipo. Enfim, o tempo todo você tá sendo socado de informações. Então, você já tá com essa bagunça com o mundo, já tá lidando com essa bagunça junto com o mundo. Eu acho que não tem problema nenhum você parar, respirar e tentar não ser uma bagunça com você mesmo. Eu sei que isso é complicado, né? É difícil você não ser uma bagunça dentro de você mesmo, principalmente quando você ainda tá se conhecendo. Mas o ponto é que isso não é impossível. Você pode sentar e conversar com você mesmo. Uma coisa que a Raquel, que é minha computurista, falou, que eu achei bem interessante, na hora eu dei risada, mas parando pra pensar faz sentido. Ou talvez não faça, pra você não faça sentido nenhum, mas pra mim fez sentido depois de refletir um pouco sobre o assunto. Ela falou pra mim, você já conversou com o seu útero? Eu dou risada até agora, porque a frase foi meio cômica, eu achei engraçado. E aí eu fiquei, não, né? Tipo, ela, por que você não conversa com o seu útero? Eu brincando, olhei pra minha barriga e falei, oi, estranha. Aí ela falou, exatamente, é isso que você tem que fazer. Você tem que conversar com o seu corpo, você tem que entrar em contato com ele. Porque assim você vai se compreendendo melhor. E aí eu, parando pra né, fazer o teste, né? Eu parei pra conversar com o meu útero em dado momento. E posteriormente eu comecei a entender coisas sobre o meu corpo que eu não entendia. Tipo, uma pressão que eu sinto em um lugar que talvez não seja normal, né? Mas enfim, meu ovário, meu útero ele não é nem um pouco normal, né? Devido aos problemas de hormônio. Mas enfim, não que ele não seja, que ele seja estranho, mas a gente tem, enfim, umas bolinhas a mais no ovário ali que não deveria ter, entendeu? E aí, meio que isso que ela falou, pela minha compreensão no momento, é uma tática de autocuidado. Você não precisa literalmente parar e começar a falar com o seu útero. Talvez no início seja uma boa fazer isso, entendeu? Eu não tô falando útero aqui, mas eu tô falando de qualquer órgão aí que você tenha questões.
Mas você pode parar pra refletir sobre ele pra você entender se tá tudo bem, se você tá se sentindo confortável, se você precisa de um médico, né? E tudo isso é muito importante. Uma das coisas que eu refleti bastante ultimamente, que eu tenho refletido bastante, é a minha necessidade de terapia. Né? É uma coisa que faz falta na minha vida. Passar num psicólogo, passar num terapeuta, é algo que realmente tem se tornado bem problemático. Talvez todo aquele processo que eu passei com hormônio nas questões emocionais tivessem sido bem mais fáceis de lidar se eu não tivesse passado sem uma assistência psicológica. Talvez um psicólogo ali falando comigo me ajudaria a entender que tava tudo bem, que eu não ia morrer a qualquer momento por conta daquelas dores infernais que meu cérebro não tava querendo sair pelo nariz ou pelo ouvido. Basicamente, toda essa história aqui que eu contei pra vocês, contando um pouco da minha vida, sobre questões que eu nunca tinha abordado antes, é meio que pra fazer vocês refletirem também que existem coisas em você que talvez você não conheça, que você não entenda. E que é bom você parar de vez em quando pra refletir, não porque você tem que se entender 100%. Eu acho que você se forçar a se entender o tempo todo talvez não seja muito bom. Às vezes essa confusão é saudável, né? Um pouco de confusão é saudável de vez em quando, porque te faz pensar em várias outras possibilidades. Essa frase pode ser muito mal vista por muita gente. Gente, queria dizer que eu não sou profissional em nada do que eu tô falando, tá? Eu tô literalmente contando a minha vivência. Já falando isso aí, que é pra não rolar sei lá, uns profissionais me xingando aí no chat, estou contando exatamente a minha vivência. Tá? Eu vejo a confusão de forma saudável, sabe? Tipo, nesse momento eu tô tendo essa confusão que é o me questionar sobre minhas questões de gênero e tudo mais, que até o momento eu não me senti, não confortável, não sei se essa é a palavra, não me senti identificada com nada que eu tenha conhecido até o momento. Talvez se eu parar pra pesquisar mais sobre, eu encontre algo que eu me identifique, mas até o momento isso não aconteceu. Mas o ponto é que refletir sobre isso tá sendo bem importante pra mim, porque eu tô vendo várias coisas da minha vida que talvez eu precise mudar, talvez eu precise repensar, né? Eu tô pensando, por exemplo, em como, não como eu cheguei a essa situação, né, mas em como o meu corpo se desenvolveu de uma forma que não é normal. Porque eu sempre conheci o ser eu conheço o ser eu, entendeu? Mas eu não conheço as outras pessoas. E um adendo aqui é que eu nunca tive muito contato físico, né? Virtualmente, até que tenho bastante, com outras mulheres na minha vida. Então eu não sei o que é ser mulher numa questão total. Assim como eu não tive contato com muitos homens, eu não tive contato com pessoas, sabe? De forma tão íntima. Então eu não entendo o que é ser uma mulher e não entendo o que é ser um homem. E isso é um dos pontos principais aqui nessa minha autodescoberta. É que eu nem sei se eu quero entender. Pra mim eu acho que tá ótimo do jeito que tá, sabe? Até o momento. Em algum momento isso pode ser uma questão que eu queira sentar e refletir e pensar mais sobre o assunto. Mas eu acho que até lá eu já vou ter tanta carga, sabe? Eu já vou ter pensado tanto nesse assunto em pequenos fragmentos. Pensado durante um café, pensado durante uma tarde chuvosa, pensado durante uma conversa que eu tenho com algum amigo, que eu não vou ter toda aquela confusão que geralmente se tem quando se chega a um ponto, a um veredito, né? Isso se eu chegar a um veredito. O ponto é que, até o momento, só o que eu entendo nessas questões, tanto de gênero quanto de sexualidade, porque o de sexualidade, até certo ponto, foi uma... Eu passei pelo mesmo processo, né? Eu passei a me questionar em questão da minha sexualidade. Foi com 13 anos de idade. Tipo, demorou 5 anos pra eu chegar a um veredito, né? E quando eu cheguei a esse veredito, eu não tive nenhuma confusão comigo mesma. Foi um bagulho, eu simplesmente descobri o nome e falei, ah, isso. Beleza, tipo, segui minha vida. Abraçando essa bandeira, é óbvio. Né? Já tá no canal aqui, né? Mas o ponto é que você tem tempo pra pensar sobre, entendeu? Você não precisa sair, tipo, às pressas, quebrando tudo que vê pela frente. Não que seja um problema você fazer isso. Se você quer fazer isso, vai e faz, cara. Na moral. Mas se você não tá com pressa, se isso não é uma questão pra você, primeiro, não vai muito pela cabeça dos outros, porque em questão de sexualidade foi muito saco pra mim
quando as pessoas começaram a questionar minha sexualidade e não só eu. Nesse momento eu tô tendo um momento até privilegiado. O Otto não entende que ele também é um ponto de sorte aí que eu tive. Porque ele conversa comigo sobre o assunto e ele vai questionando, ele vai dando ideias, ele vai falando: por que você não pesquisa sobre isso? Por que você não reflete se talvez você possa se encaixar como tal coisa? Tipo, não existiu essa. Não existe. Ai, cara, dei o presente errado, droga. Droga, droga. Ah, vou fechar o jogo e abrir de novo. Não, mentira. Não existiu esse processo que eu passei quando foi a questão da sexualidade, em que as pessoas tentavam socar bandeiras no meu toba, né? Porque, pra vocês terem uma noção, metade das pessoas que estudaram comigo, ou que tiveram contato comigo na adolescência, eu sou lésbica, totalmente lésbica. E eu nunca afirmei isso. Tipo, eu sempre neguei, na verdade. Eu sempre falei: gente, eu não sou lésbica. E aí tentaram socar a bandeira lésbica até o meu toba, né? Como já mencionado antes. Meu toba será muito mencionado agora, pelo jeito. Mas o ponto é que as pessoas sempre me forçaram a tentar entrar em parâmetros que eles quiseram, sabe? E eu entendo isso, é uma sociedade, as pessoas se colocam em bolhas, se colocam em caixinhas. E se você não se coloca nessas caixinhas, você é estranha, porque como assim você não se identifica como tal coisa? Como assim você não se entende como tal coisa? Isso não faz sentido, né? E aí a questão é que talvez você não precise se identificar com isso. Eu gosto muito do termo queer, né? Eu já mencionei isso aqui, fiz um vídeo sobre queer uma vez. Gosto muito do termo queer porque quando a gente fala de queer, a gente fala de tudo que foge do padrão heteronormativo, cis heteronormativo da sociedade. E, cara, todo mundo que sai desse padrão, até pessoas héteros que estão ali um pouquinho mais fora desse padrão, são pessoas queers. E a gente fala isso porque o ser humano é muito plural. Todas as pessoas são plurais pra caralho. E você é uma pessoa plural também. Existem coisas que você se identifica dentro de uma caixa que não vai ser totalmente naquela caixa, né? Então, são coisas que são diferentes. É bem interessante eu fazer um comparativo aqui com o mundo hétero, né? Por mais que bizarro que pareça. Mas o ponto é que muitas vezes vem pessoas héteros falar comigo aqui pelo Instagram, até nos comentários, aqui, se vocês derem uma olhada nos comentários dos vídeos que eu falo sobre comunidade LGBT, tem os héteros que ficam: eu acho que eu sou demissexual. E aí isso é um choque pra eles. Como assim? Como assim eu saí da caixinha padrão hétero? Eu acho que eu sou assexual, mas eu sou hétero, tipo, e tudo isso cria uma confusão, mas tá tudo bem, sabe? Tipo, você não é obrigado a ser como todo mundo quer que você seja. Então, tipo, não vai pela cabeça dos outros, primeiramente. Os peixes falam, mano. Primeiramente, não vá pela cabeça dos outros. Não é legal você ser tão omisso consigo mesmo a ponto de deixar os outros tomarem as decisões por você. E outra coisa é que vai com calma. Já falei isso 15 vezes, mas eu vou bater nessa tecla. Vai com calma, respira, se conheça. É importante se conhecer. Essa é uma das partes que as pessoas não entendem. Como é se conhecer? Eu também não sei. Eu tô nesse processo agora. E eu acho que seria legal se fazer parte desse processo também. Não só do meu, talvez do meu, né? Não sei se eu vou chegar ao ponto de compartilhar todo esse processo com vocês. Se vocês quiserem, comentem aí. Talvez seja interessante, né? Fazer uma análise de alguém que não passou por todas as amarras, por boa parte das amarras que a sociedade impõe. Pelo menos não as amarras familiares e religiosas. Mas vai com calma, sabe? Talvez seja bom até conversar sobre isso com algum amigo. Conversa comigo, pode ser também. Entra aí no grupo do Discord, tá aí na descrição. Bora fazer uma call falando sobre isso. Eu acho que é isso. Não tem muito mais o que falar, não. Acho que só o que eu sei sobre mim até o momento nesse aspecto é o que eu acabei de falar pra vocês. Então, parabéns por estar conhecendo um pouquinho mais sobre mim. Cara, fala como se fosse, nossa, que mérito, né? Mas, enfim, é bom ter você aqui por perto. Mesmo que não estejamos tão perto a ponto de poder ter uma resposta no momento. Mas pode ter certeza que eu vou ler todos os seus comentários, de todos vocês.
e eu vou respondê-los com muito carinho. Se for jogado no chat não vai dar pra responder depois, mas ainda assim eu vou estar respondendo no coração, entendeu? É isso, pedinhas. Obrigado por assistir até aqui. Se você veio até aqui, comenta aí. Eu não sei o que comentar. Espantalho. Comenta aí, espantalho. Até o próximo vídeo. E tchau.